Bom, temos aqui a questão porta-minas de um grafite só. De um grafite só porque mais à frente tem outra questão que são mais de um grafite. Aqui na introdução, a questão nos diz: o objetivo dessa atividade é implementar uma lapiseira que permite inserir, remover grafite e escrever em uma folha, considerando a dureza e tamanho do grafite. A descrição da nossa questão. A lapiseira, a classe lapiseira, é capaz de iniciar, inserir e remover grafite, além de escrever em uma folha. Para inserir um grafite, é necessário especificar o calibre, em float, a dureza, em string, e o tamanho, em milímetros, que é o inteiro. A remoção do grafite só é possível se houver algum na lapiseira. Então, é um teste que precisamos implementar dentro do método remover. A verificação se a lapiseira tem algum grafite. A escrita na folha só é possível se houver grafite suficiente. E aqui já a gente esclarece o que é ter um grafite suficiente. E se o tamanho do grafite for superior a 10 mm. Então, uma das verificações é se o tamanho do grafite é superior a 10 mm. E a outra é se temos grafite suficiente. O que seria ter grafite suficiente? Aqui embaixo, nós vemos que existem 4 tipos de grafites que a questão irá nos dar, que é o HB, o 2B, o 4B e o 6B. E aqui ele nos fala quanto gasta por folha cada um. O HB é 1, o 2B é 2, o 4B é 4 e o 6B é 6. Portanto, ter grafite suficiente significa ter, no mínimo, dependendo do tipo aqui, né? Por exemplo, se for um 6B, para ter grafite suficiente, ele tem que ter, no mínimo, 6 mm acima dos 10, para que ele consiga escrever uma folha. Caso contrário, né, ele tem uma mensagem de erro que é folha, só um instante, pronto, é essa mensagem de erro, tamanho insuficiente, que é quando tentamos escrever, por exemplo, esse exemplo aqui, o grafite ele tem tamanho 14 e ele é de calibre 4B. Então ele escreveu uma vez, chegou no 10. Ele colocou para escrever outra vez, e aí emitiu a mensagem de erro, tamanho insuficiente, porque já está em 10 mm o tamanho, e ele tentou escrever. Então essa é a mensagem de erro que deve emitir. Caso, por exemplo, um calibre de 4B, a gente escreveu uma vez, ficou tamanho 12, e a gente tenta escrever novamente, ele escreve os 2 e emite a mensagem de erro, folha incompleta, porque ele não conseguiu escrever os 4 milímetros. Ele chegou aqui, o calibre ficou em 10 e não conseguiu escrever mais. Então, isso é ter grafite suficiente, né? É você ter um número acima de 10 milímetros para conseguir escrever, e o que passar de 10 ser o suficiente aqui no tamanho mínimo que ele precisa para escrever em uma folha, ok? A quantidade de grafite gasto varia de acordo com a dureza do grafite. É exatamente isso que a gente estava falando. Quanto mais macio, mais ele se desgasta. Quando o tamanho do grafite atinge 10 mm, não é mais possível escrever. Se não houver grafite suficiente para terminar a escrita na folha, é emitido um aviso de texto incompleto. Então aqui nós temos as responsabilidades da classe grafite, da classe pencil, né, lápis, lapiseira. Então a classe grafite lead, né, é responsável por armazenar as informações do grafite. Então nós temos aqui a thickness, que é a espessura, e terá valores como 0.3, 0.5, 0.7. Temos a dureza do grafite, nessa hardness, que é justamente a variável que vai guardar, é o atributo que vai guardar a dureza do grafite, né? HB, 2B, 4B, 6B. Ele fala que a classe grafite
né, deverá ter um método use per sheet, né, uso por folha, e aí ele precisa retornar a quantidade que o grafite gasta por folha. Por exemplo, se eu tenho um grafite 2B, o método use per sheet deverá retornar que o grafite que eu tenho gasta 2 milímetros por folha. E assim para cada um, testes para cada um, e retornar o quanto ele gasta por folha. Tem também, além desses dois atributos, um terceiro atributo, size, que é para o tamanho do grafite em milímetros. Então, esse atributo ele só guarda o tamanho do grafite, né? E aí teria que ter um set e um get dele. A classe Pencil, né, lápis, lapiseira, é responsável por gerenciar as operações de inserção, remoção e escrita. Ela referencia um único objeto lapiseira como atributo e também possui um indicador de espessura. Portanto, essa classe herda de grafite, né? Ela instancia um objeto lapiseira que herda de grafite, e outro atributo seria o thickness, que é a espessura que a espessura de grafite que a lapiseira suporta, né? Então, aqui seria também um outro caso de verificação. No insert, quando quisermos inserir um grafite na lapiseira, verificar se a espessura do grafite é compatível com a espessura da lapiseira. Aqui ele nos dá quais comandos, o formato dos comandos que o shell deve ter. Então, ele vai seguir esse modelo aqui, né? Comando, seguido do argumento 1, espaço, argumento 2, espaço, e continuaria. E os comandos de manipulação. Iniciar, aí aqui o usuário passa o calibre, inserir, aí eu passo o calibre, espaço, a dureza, espaço, o tamanho, as mensagens de erro que deve ter, remover, ou escrever, ok? Com as mensagens de erro também. Então devemos implementar essas mensagens de erro, né? Aqui no inserir, quando ele tentar inserir, os erros possíveis são calibre compatível, ele passar um calibre diferente do calibre que a lapiseira suporta, e a mensagem de erro se já existia um grafite dentro, né? Então ele não insere outro grafite, porque é uma lapiseira de um único grafite, de um grafite só. No remover o único erro é se não houver grafite na lapiseira, então não existe grafite. No escrever temos 3 erros: de não ter grafite, a gente tentar escrever sem grafite, do grafite ter o tamanho insuficiente, ser pequeno, menor que 10 milímetros, e do grafite não conseguir escrever o quanto queríamos, né? Ele não passar dos 10 milímetros o suficiente para escrever a folha completa. Okay? Aqui a gente tem o diagrama de classe desse programa. Então, todos os atributos privados, né? Ok, todos os métodos, né? Construtor pencil, construtor lead, user per sheet, get, set, toString. ResGrafite é um método que retorna um booleano para ver se a lapiseira tem grafite. O insert, que recebe um lead, né? Um grafite do tipo grafite, um objeto grafite, né? E retorna um booleano. O remove, que retorna ou o grafite que foi removido ou nulo. E o writePage, que é o método de escrever na folha, que retorna um void, toString. Okay? Aqui embaixo tem mais alguns passo a passos, né, que para nos ajudar a resolver, né? Então a parte 1 seria inserir, né? E aí ele fala: criar a classe grafite com atributo tamanho size. Criar a classe lapiseira com atributo ponta, type inicializado como null. A ponta é do tipo grafite, né? Esse tipo grafite. E aí pede para implementar o método grafite, resgrafite, que retorna um booleano, o método inserir, que insere um grafite no lapiseira se não houver, e o método toString, que mostra a lapiseira presente no grafite. Parte 2 seria a implementação do método remover, remove o grafite da lapiseira, se tiver, então é a verificação que a gente precisa olhar. Caso contrário, o método ele retorna
o grafite removido, ou nulo se não tiver grafite. E o último passo que a questão recomenda ser feito é escrever na folha, implementar o método writePage, que escreve na folha, e o método usePersheet, que retorna a quantidade de grafite gasto por folha. Então, verificar se a lapiseira consegue escrever na folha. Faça as verificações antes de escrever na folha. E aqui ele fala, para ver se o grafite será suficiente para escrever na folha, verifique qual o tamanho final que ele teria se fizesse a folha completa. Então, pegaríamos ali o tamanho, através do usePersheet, faríamos o cálculo para saber, faríamos uma previsão, né? Supondo que ele escreveu tanto, quanto ficaria, né, no final? E seria essa previsão, né? Se esse tamanho, né, for menor que 10 mm, ele deve gastar o que for possível e parar a folha pela metade. E aí emite a mensagem de erro, né? Folha incompleta. Aqui na implementação do código, né, precisamos apenas formatar o toString para sair como a questão pede. Que seria calibre, 2 pontos, espaço, e o calibre da lapiseira, vírgula, e o grafite. Aqui nesse exemplo é quando o grafite está nulo, e aqui é quando o grafite está instanciado, né? Quando a lapiseira tem um grafite. Então aqui a ideia, quando ele mostrar, é sempre esse calibre ser esse mesmo calibre aqui, né? Porque aí, respeitando a regra lá de inserir na lapiseira um grafite do mesmo calibre. Okay? Então vamos rodar aqui o nosso programa. Então aqui está iniciado o nosso calibre 0 porque não tem nenhum, grafite nulo porque também não tem nenhum. Vamos iniciar um calibre 0.5, por exemplo, e agora a gente tem o calibre da lapiseira 0.5, nosso grafite ainda é nulo. Nesse primeiro teste, exatamente o que a gente fez, iremos inserir uma lapiseira de calibre 0.7, tipo 2B, tamanho 50, e a ideia é que o programa emita a mensagem de erro calibre incompatível. Então vamos insert 0.7, 2B, tamanho 50, calibre incompatível, como esperado. Vamos inserir novamente, só que com o calibre correto, e aí ele insere, quando eu peço para mostrar calibre igual, print exatamente como é para si. Então, o primeiro teste passou, vamos para o segundo teste. Então, vamos só apagar aqui, fica lá embaixo. Ok. Segundo teste, inicializaremos com a lapiseira 0.3. Ok, erro de digitação 0.3. Inserir um grafite 0.3, 2B, tamanho 50. Então, insert 0.3, 2B, tamanho 50. Ok, quando eu pedir para mostrar, está aqui meu grafite dentro da minha lapiseira. Vou tentar inserir outro, e a ideia é que emita a mensagem de erro, já existe grafite. Então, insert 0.3, 2B, tamanho 70, mensagem de erro, já existe grafite. Exatamente, então, quando eu pedir para mostrar, é para ele permanecer como estava antes, né? Não inserir o tamanho 70. Ok? Então, vamos tentar agora remover o que já tem. Remove, pedir para mostrar, o grafite agora é nulo, e a lapiseira não tem grafite. E então, conseguiremos inserir o que tentamos antes de tamanho 70. Perfeito. Passou no segundo teste nosso programa. Vamos para mais um. Terceiro teste. Iniciar a lapiseira 0.9. Vou mostrar aqui grafite 0.9, ok. E eu vou tentar escrever e ele emite a mensagem de erro, não existe grafite, porque nossa lapiseira não tem grafite, né? Só apenas dissemos qual tipo da lapiseira. Então vamos agora tentar escrever. Insert, vamos inserir um grafite do tipo 2B, tamanho 14. Tamanho 14 por 4B. Ok. Temos
grafite já na folha e vamos tentar escrever. Escrevi uma vez, perfeito. Agora estamos no limite. O calibre 4B, ele gasta 4 por folha. Então, nosso tamanho está em 10. Deixa eu botar um show. Então, quando eu tentar escrever novamente, ele vai emitir a mensagem de erro de que não temos grafite suficiente. O tamanho suficiente do nosso grafite ele não escreve. Se eu printar de novo, permanece igual. Okay? Então, passou no terceiro teste. Vamos para o último teste agora. Perfeito. Iniciar 0.9 de novo. Ok. Inserir o grafite 0.9, 4B tamanho 16. E eu vou escrever. Pronto. Temos 12, tamanho 4B. Esse teste é justamente para mostrar o erro de folha incompleta, pois nosso grafite tem tamanho 12, mas como ele é do tipo 4B, ele gasta 4 por folha. Então quando eu pedir para escrever, ele emite folha incompleta. E se eu pedir para mostrar ele gastou os 2 que conseguiu, mas não conseguiu completar porque chegou no tamanho limite. É basicamente isso que o programa deve fazer. Acredito que o mais difícil mesmo seria entender essa parte. A escrita da folha só é possível se houver grafite suficiente. Mas aqui embaixo a questão nos ajuda, tenta esclarecer, né? Para ver se o grafite será suficiente para escrever na folha e verificar qual o tamanho final que ele teria se fizesse a folha completa. Essa é uma forma de fazer. Então, tentem. E qualquer dúvida, perguntem no grupo da monitoria.